Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje tem bate-papo sobre implantes guiados. A gente também fala sobre o transtorno bipolar e a gente vai terminar o programa de hoje falando sobre estética dental. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. 11 3337 5886. Estou te esperando nas nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, @TVHit, no Facebook é Hit TV Oficial. O nosso canal no YouTube é Hit TV ao vivo. Dá para assistir a toda a nossa programação ao vivo, em tempo real, pelo site www.hittv.com.br. Eu estou te esperando também nas minhas redes sociais, @Denise Luque no Instagram e facebook.com/Denise Luque. Tenho o prazer de começar o programa de hoje falando sobre os implantes guiados. Cada vez mais as pessoas têm se conscientizado, entendido que há muito mais funcionalidade, qualidade de vida quando você coloca implantes, principalmente para quem usa as próteses móveis, as dentaduras mais antigas, né? Então a gente vai entender dessa novidade que é a cirurgia, então, para o implante, cirurgia guiada. Quem tira as nossas dúvidas é o Dr. André Rubio. Ele é cirurgião dentista, pós-graduado em implantodontia e mestre em dentística e estética. Doutor, sempre bom te receber aqui. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço mais uma vez. Sempre é um prazer passar aqui a tarde com vocês, né? Uma tarde agradável, podendo tirar a dúvida dos telespectadores. Muito obrigado. A gente que agradece. Doutor, então vamos lá. A técnica dos implantes mudou muito de décadas para cá? O que daria para estabelecer assim como referência? Por exemplo, os implantes guiados, né? A cirurgia para o implante guiada, ela é mais recente mesmo? Já existe há algum tempo no mundo e aqui no Brasil? Como que funciona? Então, a técnica de cirurgia guiada já existe há algum tempo, mas podemos dizer que ela é realmente um avanço, né, um aprimoramento de todas as técnicas que tiveram até agora. Então, realmente, com isso a gente tem mais precisão com essa técnica. Muitas vezes você consegue fazer as cirurgias sem fazer retalho, sem abrir a gengiva, né? Então, isso consegue dar mais conforto para o paciente e muito mais precisão. Então, fica mais previsível e preciso também. Tem a previsibilidade e essa precisão que você fala. Exatamente. Então, a grande vantagem é que a gente consegue colocar o implante na posição correta, quer dizer, que vai facilitar depois a gente fazer a prótese ou as próteses. E com isso também tem um conforto maior para o paciente, já que você consegue fazer muitas vezes sem fazer o retalho, sem abrir a gengiva, né? Então é menos anestesia, menos tempo cirúrgico e a finalização do trabalho protético muito melhor. Isso só foi possível com os scanners que fazem aí o escaneamento bucal, ou mesmo antes, com a técnica analógica, já dava para pensar em algo sobre isso? Não, essa pergunta é bacana, porque realmente isso conseguiu por o avanço de duas técnicas, né? Que seriam os exames, né? Que para fazer a cirurgia guiada a gente precisa de dois exames. Um seria uma tomografia computadorizada de alta qualidade, que isso é acessível hoje na maioria dos laboratórios que tem, pode dizer, no Brasil e no mundo. E o uso de um escaneamento intraoral, que o uso de um scanner qualquer, né? Ele consegue gerar uma imagem onde você casa as duas imagens, a imagem da tomografia e do escaneamento, você consegue casar essas imagens e fazer a partir disso o planejamento e o guia cirúrgico para fazer a cirurgia. Legal. E é muito bom poder ter o paciente poder ver, né? E o que dá para... O software consegue mostrar já uma previsão, prever, né? Mostrar ali o que seria já com o implante. É diferente quando a gente está falando de mais dentes ou menos dentes faltantes ali, de número de implantes que vai colocar? Sim, isso é possível, né? O paciente consegue participar do planejamento, porque depois de um tempo, né, quando começou os implantes, a gente colocava o implante de uma forma empírica. Punha onde tinha osso, onde dava, e o que pusesse ali em cima, entre aspas, estava bom, estava satisfatório. Mas aí veio o advento da estética, a gente começou a fazer o que a gente chama de planejamento reverso. Primeiro você pensa na próstata, para depois
ver a posição onde vai colocar os implantes, só que com a técnica da cirurgia guiada, você consegue fazer o planejamento, vamos dizer assim, até junto com o paciente, né? Porque você fala assim, olha, aqui a gente vai ter uma posição mais estética, melhor, e colocar um implante mais estreito ou mais comprido, ou ele até às vezes inclinado, para conseguir ter uma estética e também uma longevidade maior desse implante e prótese, né? Então, o paciente consegue enxergar, junto com o dentista, com o planejador, como vai ficar a prótese antes mesmo de fazer a colocação dos implantes. E mesmo se houver necessidade de um implante para um dente só, um para um, guiado é sempre melhor? Guiado é sempre melhor, porque você, dessa forma, né, como você consegue já enxergar o que tem, a plataforma óssea que tem ali e também a questão do desenho da prótese, você consegue realmente um resultado muito melhor, tanto esteticamente e funcionalmente também. O que você precisa para fazer esse planejamento? O paciente chega lá, eu sei que tem, né, primeiro vai ser avaliado, tem que ver se primeiro cuida de outras questões da boca mais urgentes, né? Então você tem que deixar ali um meio ambiente favorável para uma cirurgia. E a pessoa tem que estar bem também, porque mesmo sendo algo hoje guiado, mais tecnológico, é uma cirurgia, né? Então, eu quero entender de que planejamento a gente está falando aqui, além do scanner, claro, né? Então, o ideal realmente, quando o paciente vai fazer uma avaliação para implante, não importa se ele perdeu um ou mais dentes, ou ele usa uma dentadura, uma prótese total, ele tem que ter, a princípio, uma radiografia panorâmica. Então, ele vai no consultório já com uma radiografia panorâmica, às vezes o consultório ele oferece isso para o paciente, ou então ele tira um pouco antes e traz para a gente. Com isso, a gente consegue ter uma ideia, pelo menos, da altura e dos espaços que ele tem para a gente fazer o planejamento. Em posse desse exame, a gente fazendo o exame clínico, a gente pede os exames adicionais, que seriam eles, que a gente já falou. A tomografia para as regiões que a gente precisa e um escaneamento para poder casar tudo e fazer o planejamento de como vai ser a cirurgia e a prótese que ele vai fazer. A incisão é menor também? A incisão é menor. O corte, né? O corte é menor ou então ele é ausente, né? Porque você tendo a guia cirúrgica, tem até um exemplo aqui, se a gente puder mostrar depois, você consegue fazer pontualmente, né? Então, assim, você tem como te fala, que é um bisturi circular que você passa na região, tira uma tampinha daquela região e faz a fresagem através daquele orifício e depois a colocação do implante através daquele pequeno orifício. Você falou de ângulo, então, assim, é muito mais preciso fazendo guiado do que sem ser dessa forma, né? Muito mais preciso e muito mais previsível, né? Então, previsível também. Então, com isso, a gente consegue planejar até colocar uma prótese, dependendo do caso, se tiver indicado, provisória no mesmo dia da instalação do implante, né? Então, ou podendo até fazer de forma diferente. A gente sabe que o dente está condenado, então a gente sabe que vai ter que extrair aquele dente e colocar no mesmo dia uma prótese provisória ali em cima, pelo menos. Então, a gente consegue já deixar tudo planejado e no mesmo dia fazer dessa forma. Ontem mesmo eu fiz uma cirurgia dessa forma, até de indicação de um primo de um dentista para poder fazer essa técnica. E deu tudo certinho. Muito legal. Mostra pra gente, você trouxe aí uma guia, é isso? Sim, isso é uma guia aqui. Eu posso Os mostrar? meninos vão. Isso, aí a gente pode mostrar aqui que essa guia já foi feita, isso aqui, lógico, um manequim, né? Mas ele passou por todo o processo de execução, né? De exames, né? E aí, isso daqui é a guia cirúrgica, né? Onde tem essas pequenas, a gente fala que é anilha, que são como se fossem pequenos círculos, onde daqui vai vir o bisturi circular, aí vem as próprias fresas, né? Que para poder fazer a perfuração, e depois a gente coloca o implante através dessas guias aqui. Então, assim, é uma cirurgia e muito mais rápida também, né? Se uma cirurgia eu gastaria em torno de 40 minutos, para colocar um implante aqui eu vou gastar de 5 a 10 minutos, muito mais rápido. Com uma gotinha de anestésico também, então é tudo melhor. Tudo melhor. Menos anestesia, menos tempo cirúrgico, menos chance de sangramento que você tem. Sim, menos exatamente. corte, recuperação, então, mais rápida. Tudo melhor. Tudo melhor. Tudo melhor, sem dúvida. E se precisar de enxerto? Dá para fazer mesmo sendo guiado? Dá para fazer, perfeito. Então, aí nesse caso, a gente vai lançar a mão de um retalho convencional, mas vai usar o guia para o quê? Para posicionar o implante, né, melhor, né, e ter uma prótese também melhor.
mas aí durante o procedimento a gente vai colocar um pouco desse enxerto, que é um pozinho de osso, membrana, e fechar depois dessa forma. E pode até pôr uma provisória em cima também, dependendo do caso, a gente consegue fazer assim também. Mas qual que é a vantagem de fazer guiada, mesmo que você abra um retalho? É a previsibilidade. Você vai ter um implante onde você tinha, às vezes, um defeito ósseo que já era previsto de acontecer, mas a gente já coloca o enxerto ali na região e sabe que o implante está na posição correta para ter uma prótese melhor. Tá? Antigamente, quando precisava fazer enxerto, tinha que fazer em 2 etapas, quase que 100% das vezes. Então, hoje, é possível fazer no mesmo tempo cirúrgico. É possível. Não em todos os casos. Não em todos os casos, mas vamos supor, onde a gente sabe que durante o procedimento cirúrgico a gente vai provocar uma fenestração, ou seja, alguma das espiras do parafuso, porque o implante é como se fosse um parafuso, né? A gente sabe que ele vai ficar expondo uma parte, 3 ou 4 espiras, então você põe um pozinho de osso, membrana, sutura e acabou, né? Agora, há casos onde você tem pouca espessura de osso na parte superior da maxila, aí você tem que fazer tem que fazer um enxerto prévio, que é o levantamento maxilar, aí sim, a maioria das vezes tem que fazer em 2 tempos, tá? Às vezes dá para fazer num tempo só, faz o levantamento, coloca o implante e deixa ali quietinho, mas normalmente você faz em 2 tempos, esse tipo de cirurgia, ou quando precisa de altura de osso. Aí a gente precisa de fazer uma cirurgia prévia, que é um implante, é um enxerto que você pega um bloquinho de osso de outra região. Tá? Aí, da própria pessoa? Da própria pessoa, um enxerto autógeno. Então ainda faz o autógeno também? Ainda faz. Agora, hoje, você faz muito menos enxerto do que antes. Então, antes realmente a gente fazia muito enxerto prévio em 2 tempos. Hoje é exceção que se faz. Agora, um ponto crucial, pensar se há necessidade ou não de fazer enxerto, é o tempo que essa pessoa fica sem o dente. Há quanto tempo ela perdeu esse dente? Isso é um fator. O fator tempo é crucial aqui ou não? Muitas vezes, se o paciente está muito tempo, vamos voltar ali para o comecinho da conversa. Paciente que usa prótese total, uma dentadura já há muito tempo, quando ele usa há muito tempo, a prótese, muitas vezes os pacientes não sabem, mas a prótese, o osso, você consegue ganhar ou perder por tração ou por pressão. No caso da prótese, é só pressão. Então, a pressão faz com que o osso vai ficando cada vez mais fininho, mais delgado, e aí sim a chance de colocar enxerto é maior. E também tem outra questão. O paciente tem indicação de extrair um dente. Extrair o dente, se você não colocar nada na região, colocar um implante, o osso ele vai perdendo, vai se remodelando. Então, quanto antes puser um implante na região, melhor, menos osso o paciente vai perder. Né? Tem essa questão também. Muito legal. Agora, é muito comum hoje as pessoas que ainda usam dentadura, e muita gente usa dentadura para móvel, mesmo vivendo a 7ª, 8ª, 9ª década de vida, achar que, olha, eu acho que eu vou ter um ganho enorme, e tem, né? Em fixar isso, em fazer os implantes. Como que é essa programação? Porque quando a gente fala de perder 1, 2 dentes, é diferente de uma boca inteira, né? O que dá para fazer hoje? De quantos implantes você precisa para a boca toda? Perfeito. Então, assim, todo mundo pensa em implante e fala, eu vou ter que colocar um implante para cada dente. Na verdade, não, porque a gente pode lançar mão das próteses fixas, né? Quer dizer, eu perdi 3 dentes ou 4 dentes, você consegue colocar um implante em cada extremidade, vamos dizer assim, e fazer uma prótese fixa para suportar essa perda de 4 dentes, por exemplo. Ou então, perdi todos os dentes. Quantos implantes eu preciso para colocar? No mínimo 4 implantes para cada arcada para voltar a colocar uma prótese, que no caso vai ser uma prótese suportada por implante, que a gente chama de prótese protocolo, que ela normalmente é feita com uma estrutura metálica em metal e em cima resina ou porcelana. Tá? Então chama prótese protocolo, isso é bem usado, bem comum, só que a grande diferença é que ela é uma prótese fixa. Então o paciente volta a comer de forma confortável, a prótese não vai soltar, vai mastigar de uma forma muito mais efetiva do que com uma prótese móvel. Né? Então, é muito mais confortável para o paciente. E falando de implante aí para a boca toda, provisório é sempre algo pensado para a pessoa não ir para casa sem nada? Sim, isso é perfeito. Muitas vezes, por exemplo, contando o caso lá que eu fiz ontem lá desse paciente, onde a gente extraiu um dente da frente, né, um incisivo central, colocou o implante,
enxerto, membrana, e eu coloquei no mesmo dia uma prótese provisória sobre esse dente. Por que não definitiva? Porque a gengiva vai se remodelar ainda, né? Então, dá para até fazer uma prótese definitiva? Daria, mas é arriscado porque a gente não sabe qual a altura que a gengiva vai ficar. Tudo isso a gente consegue trabalhar durante esse tempo de cicatrização. Então, hoje é muito mais previsível, né? Mesmo em casos estéticos, você colocar uma prótese na região, preferencialmente provisória, porque ainda vai ter uma remodelação óssea ali na região e da gengiva. Puxa vida, quanto tempo esse paciente, por exemplo, vai ficar? De 1 a 2 meses, a gente consegue colocar já uma prótese definitiva, mesmo com enxerto, porque a gente sabe que o implante já vai estar ósseo integrado e o volume gengival já vai estar estável para a gente colocar uma prótese definitiva. Tanto em dente anterior ou dente do fundo, que é comum a gente perder nas duas regiões, né? Em qual arcada que perde mais osso mais rápido? Mais rápido é na parte superior, na maxila. Por quê? O osso da maxila, ele é mais esponjoso, ele é mais poroso e ele acaba se absorvendo com mais rapidez. Já embaixo, não, é um osso mais compacto, então a reabsorção é mais comedida, né? Não é uma regra, mas é mais comum perder mais osso na parte superior. Depois de planejamento, toda a previsibilidade, a questão então de ser mais preciso com o implante guiado, chegou no dia da cirurgia, fez. Vale lembrar que implante é o parafusinho que vai dentro ali do osso. E o que é a parte estética, né? Então, que é o dente ali, a coroa, é o que vem depois. Por mais que você coloque um provisório, que haja necessidade ou indicação ali, essa pecinha, o dente, ainda vai vir numa outra etapa, não é isso? Sem dúvida. Primeiro coloca o implante, espera, sendo carga imediata ou não, espera de 4 semanas ou 3 meses, depende do tipo de implante, da filosofia do implante que tem, e aí sim faz um escaneamento ou uma moldagem para vir uma coroa sobre o implante. O que é importante que hoje é que essa coroa não tenha uma base metálica, isso é importante. Que ela tenha, depois, aí no terceiro bloco eu sei que vai falar sobre estética, então é importante que a base desse implante tenha uma estrutura que seja de cor perto da cor do dente. E hoje o material de eleição para ter essa estrutura na cor do dente é a zircônia, né? Então em cima da zircônia vai uma outra porcelana, que pode ser um silicato, tudo, que tem uma estética que compatível com que vai ficar muito próximo dos dentes naturais. Então, isso é importante falar também, porque o metal limita muito a estética gengival, né? Então, hoje a gente consegue lançar mão desses materiais que são da cor do dente. Então, ajuda bastante na estética dental aí. Tem alguma ferramenta, alguma técnica que a pessoa conseguisse usar a dentadura que já está ali prontinha, fixada? Tem técnica que consegue fazer isso, que aí você consegue usar a própria prótese do paciente e capturar, né, durante o próprio ato cirúrgico ou alguns dias depois para poder conseguir colocar. Mas assim, aí você está falando de uma prótese que ela é apoiada na gengiva e vai como se fosse um botãozinho, aquele colchetezinho que a gente fala que é a prótese ring, que ele vai encaixar e vai dar mais estabilidade para o paciente, tá? Mas essa prótese ela vai sair ainda, ela vai ajudar um pouquinho a segurar, mas ainda vai ter a questão de sair da boca. Perfeito. Para fazer higiene, manutenção com os implantes aí, fazendo desse jeito que a gente estava conversando, é difícil, exige muito, pensar que em pacientes que já têm dificuldade motora, precisam ir com mais frequência ao consultório odontológico? Então, na verdade, a frequência de voltar ao consultório é como se fosse para dentes naturais. Que na maioria das pessoas a gente pede para voltar semestralmente, a cada 6 meses fazer limpezas, profilaxias convencionais. E em casa vai fazer a limpeza normal, como se fosse dente natural. Então, escovação, fio dental para próteses unitárias. E quando usa essas próteses protocolos, que são essas próteses fixas, a gente pede para usar ou o passa-fio, que é como se fosse uma agulhinha de plástico junto, que passa o fio dental dentro, ou até pode usar junto um aparelho que é um aparelho que irriga
que passa água por baixo, né? Que tem vários no mercado, tudo que tem para vender. Hoje facilmente você encontra na internet para vender, que ele ajuda e é especial para quem tem prótese, quer dizer, recomendado muito para quem tem prótese sobre implante desse tipo que é prótese sobre protocolo. Então ajuda bastante na limpeza dos implantes. De 6 em 6 meses, quando essa pessoa volta para fazer a profilaxia, né, para ser avaliado pelo dentista novamente, pensar numa prótese total fixa, ela é retirada? Qual que é o pensamento hoje? Então, se a prótese ela for feita com um sistema mais moderno, onde você separa bem a relação entre prótese e implante, quer dizer, o implante a prótese não é colocada junto ao osso do dente, uma prótese mais moderna, você consegue fazer a limpeza sem retirar a prótese, dá para fazer. Então, os pacientes que a gente tem controle, a gente consegue fazer sem remover a prótese. Agora, uma prótese mais antiga, um paciente realmente que não é muito colaborativo, aí sim tem que remover a prótese, limpar ela fora da boca e reposicionar na região da gengiva como estava antes, entendeu? Isso não coloca em risco o implante por... De forma alguma. Vocês chamam de torque contra torque, né? Não tem problema, não. Porque a prótese ela é passível de ser removível. Perfeito. E para poder limpar ou fazer alguma manutenção necessária, né? E dá para fazer sem problema nenhum. Para encerrar, os implantes também mudaram, né? O parafuso também mudou. Ele está mais diverso para você conseguir atingir a vários públicos, então você pode encontrar um mais fino, que é mais curto. Como é isso hoje para atender a todas as pessoas? Porque até falando de enxerto, eu sei que isso tem impacto, né? Com certeza. Então, os implantes mudaram, como tudo na saúde, né, ou no mundo, né, mudou bastante e melhorou muito, né? Então, hoje, assim, a gente tem uma constituição do implante diferente. Hoje, tem implantes que eles são mais resistentes, porque eles não são feitos só de titânio, ele é titânio mais zircônia, então com isso eles conseguem ser mais curtos, mais estreitos, evitando muitas vezes um enxerto prévio ou durante o tratamento, né? Então é mais previsível por conta disso, né? Então... Muito legal. Você precisa de um profissional para cuidar de você, né? Então, para tirar todas as dúvidas, existe ainda muito medo. As pessoas, será que é para mim? Das comorbidades que você já possa ter aí de saúde, né? O doutor falou dessa avaliação de tudo que precisa fazer pré-implante, né? Então, busque um profissional para te ajudar, para você tirar todas as dúvidas, se sentir seguro, porque é muito do relacionamento do dentista com o paciente também, essa segurança e tranquilidade, que é importante que o seu paciente esteja tranquilo, né? É muito importante, né? Porque é uma relação de confiança mútua, né? Quer dizer, o paciente tem que, quando ele senta ali para fazer um procedimento invasivo, como um implante, tudo, ele tem que estar tranquilo e confiando que ali vai ser feito o melhor para ele, né? Então, é uma relação de muita confiança que o paciente tem que ter ali na hora da cirurgia, com certeza. Vou deixar os contatos, então, do doutor. Lá no Instagram, Dr. André Rubio de Souza, Dr. André Rubio de Souza. O WhatsApp é 11 9 7489 6095. O Facebook é Melo e Rubio Odontologia e o site meloerubio.com.br. Doutor, volte sempre. Obrigada por ter vindo. Com certeza. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui. Muito bom estar aqui sempre. Muito obrigado, Denise. Obrigada, viu? A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, o bate-papo é sobre transtorno bipolar e eu estou te esperando. Até já. Nós estamos de volta nesse bloco para falar do transtorno afetivo bipolar. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Tenho o prazer de receber a doutora Fernanda Faria Afonso, médica psiquiatra. Doutora, que alegria te receber aqui. Obrigada por ter vindo.
Muito obrigada. A gente fala tanto da importância da saúde mental e tem sido uma grande honra receber vários profissionais, médicos, psiquiatras e profissionais de saúde, da saúde mental, como psicólogos, por exemplo, para falar sobre essas questões, para falar sobre esses transtornos e com isso a gente desmistifica. Passando a informação, a gente desmistifica, porque bipolaridade ou você é bipolar virou uma coisa, um termo para ferir o outro, né? Então, e a gente está falando aqui de um diagnóstico, né? Do transtorno afetivo bipolar. Houve a necessidade, acredito eu, até de mudar essa, não só falar bipolaridade, mas dessa mudança para que isso não seja... O leigo não dá o diagnóstico e a gente, mesmo que a pessoa tenha o transtorno, é totalmente contraproducente expor dessa forma, né? Explica um pouquinho pra gente, até sobre essa recente mudança da gente conseguir passar mais informação e desmistificar, depois da pandemia, da busca por profissionais de saúde mental. A gente entendeu que com saúde mental, a gente enfrenta as situações com mais facilidade, né? Sim, sim. É bem isso que você falou. Depois da pandemia, um pós-pandemia, ainda bem, né? Eu falo, ainda bem, a saúde mental ficou mais bem vista. Até então, o psiquiatra, eu não vou no médico, eu não sou louco. Eu não sou louco, eu não preciso ir no psiquiatra, eu não sou louco. Depois da saúde mental, todo mundo se viu precisando. A depressão, a ansiedade virou uma hipertensão. Eu costumo falar bastante isso porque quase todo mundo tem. Quase todo mundo tem, só que poucos procuram ajuda. Poucos procuram. A bipolaridade não é diferente. Muita gente se autodiagnostica. Por quê? Bipolar é 2 vias, né? Ou muito ou pouco. Então, todo mundo fala, eu sou bipolar porque ou eu sou muito ou eu sou pouco. Não necessariamente, até porque o diagnóstico, às vezes, demora anos para a gente falar, esse paciente sim é bipolar. Porque tem diversos. O DSM-5, que a gente se baseia nele, na psiquiatria, se a gente abrir, tem diversos tipos de transtorno afetivo bipolar. Tem diversos tipos. Tem o transtorno afetivo bipolar depressivo, maníaco, hipomaníaco, com sintoma psicótico, sem sintoma psicótico. Então, assim, são diversos. Mas tem bem isso que você falou, o paciente fala assim, não, eu tenho... mas ainda poucos procuram ajuda, mas ainda ficou melhor nesse pós-pandemia, ficou melhor, realmente. Doutora, a própria pessoa que tem o transtorno e ainda não tem diagnóstico, consegue perceber que algo está diferente do que devia ser? Ela Sim. tem essa propriocepção, assim? Tem, mas é aquele negócio, eu preciso de ajuda, eu não vou procurar. Eu acho que ainda falta muito eu procuro, não procuro, mas se eu procurar, eu sou fraco. Então, tem muito isso, sabe? Ou eu sou assim. Eu sou assim, eu não preciso, eu sempre fui assim e todo mundo sabe lidar comigo assim, então tem que saber. E, de fato, sempre foi assim? Então, essa é uma condição, é um transtorno que ele vai se apresentando com a idade, mas, no fundo, ele já estava lá mesmo? Já estava lá. Geralmente, o transtorno bipolar, ele aparece, é bem mais comum nos 15 aos 25 anos. Mas tende aumentado até os 45 anos. Há pouco tempo mesmo eu vi uma pessoa que apresentou por conta do quê? Ela começou a apresentar episódios de compras excessivas. Eu comprei 7 perfumes. Eu uso 1, mas eu comprei 7 porque eu preciso. Se eu não comprar, eu não estou bem, eu estou triste, eu fico triste. Eu deito na minha cama e começo a chorar. Então, eu preciso fazer isso, eu preciso me expor, eu preciso fazer isso, senão eu não me sinto bem. Mas e se não fizer? Não, eu tenho que fazer. Se eu não fizer, eu tenho. Não tem isso de não fazer. É um dos episódios, esse episódio de euforia, desse episódio de mania. Eu tenho que fazer e eu vou fazer. É bem assim, eu vou.
E faz. Mas isso é bom, porque acaba dando um norte pra gente. Porque, igual eu falei, tem uns pacientes que vai mostrando uns tipos de transtorno. Mas aí depois aparecem outros sinais e sintomas. Você fala, pera lá, eu acho que isso tá parecendo um TAB, talvez. Então, vamos estudar mais, vamos focar. Por isso que eu falo, demora às vezes. Às vezes é nítido, mas às vezes demora. Então, o diagnóstico não é tão simples de ser feito, porque esse transtorno pode ser confundido com outros. Pode. O que está pertinho ali que pode ser confundido, que parece TAB e às vezes não é? Um transtorno de personalidade, por exemplo. É bem parecido. Transtorno de personalidade, por exemplo, a gente tem borderline. Tem o borderline. Tá. Que é o mais complicado deles. Não aceita um não, por exemplo. Um dos tipos de transtorno da bipolar, no episódio maníaco, o transtorno de personalidade tem um pouco disso, desse episódio de euforia. Eu vou fazer isso, eu faço, eu sou sim, e é do meu jeito. Se não for do meu jeito, não tem como fazer mais nada. Então, tem que ser assim. O transtorno de personalidade se aproxima bastante do transtorno de bipolaridade. A gente fica até meio assim, será que é, será que não é? Por isso que confunde. Quando o paciente está no transtorno afetivo bipolar do episódio depressivo, a gente não confunde, mas parte perto da depressão. Será que ele está só no episódio depressivo ou ele está num TAB do episódio depressivo? Então, ele tem um TAB, mas ele está no episódio depressivo do TAB. Entendeu? Então, assim, é mais complexo do que se imagina. Então, a gente tem que ver esse paciente mais vezes. O que eu sempre falo é tratamento medicamentoso, mas medicamento não faz milagre. Infelizmente, não faz. Então, assim, eu faço 60%, 70% do teu tratamento, mas os outros 30%, 40% é o paciente que tem que fazer por ele mesmo, né? Vamos falar, então, do tratamento medicamentoso, que é uma parte do tratamento aqui do transtorno afetivo bipolar. Muito se fala do lítio para quem tem esse tipo de transtorno. E há muito tempo. Ele é um medicamento que ainda hoje é usado, é o principal usado hoje. É difícil de encontrar a dosagem certa para cada paciente. Como funciona, doutora? Hoje em dia, no TAB, a primeira indicação é o lítio. Ele é um estabilizador de humor. O próprio nome fala, ele é estabilizador de humor. Tem o ácido valproico. Ácido valproico para gestante, para paciente que quer engravidar, nunca. Mas o lítio é a primeira opção, até então. Geralmente, é mais fácil acesso porque o SUS tem disponível, então é mais tranquilo iniciar com o lítio, porque o SUS tem a disponibilidade, a gente inicia já com as suas 300 miligramas, talvez um de manhã, um à noite, então começa com 600, mas geralmente tem de paciente aumentar. O lítio é a única coisa que a gente tem que ficar de olho. O próprio nome fala, é o lítio, né? O lítio é encontrado até em pilha, né? Então, a gente tem que fazer exame de sangue de pelo menos de 2 em 2 meses ou até mensal, dependendo. A litemia, ela, dependendo do laboratório, mas ela tem que estar entre 0,6 a 1,2. Se passar de 1,2, a gente precisa diminuir a medicação do paciente, porque pode causar outros problemas, como função renal afetada, hepática, dentre outros. Tá. Então, precisa de acompanhamento próximo. E aqui você lembrou muito bem, principalmente para as mulheres, planejamento familiar tem que ser conversado. Tem que ser conversado, porque eu pergunto, quer engravidar, tá com planejamento futuro, qualquer coisa do tipo, por quê? Não deu certo com lítio. Muita gente fala, doutora, eu não dei certo com lítio, a cápsula explode no meu estômago, tenho muita dor de estômago, mesmo assim eu comprei o referência, não está dando certo, não deu certo com lítio. Tá, bora para a segunda opção, que é o ácido valproico, Depaquene, Depakote, bora para a segunda opção. Só que a segunda opção é perigoso na gestação. Não, é perigoso não, é contraindicado. Malformação. Malformação fetal.
Então, assim, é contraindicado. Teratogênico, né? Exatamente. São medicamentos teratogênicos. Então, legal. tem que falar assim, sim ou não, ou então a gente pode tentar outras opções que tem, só que não vai ser tão eficaz quanto, mas tem. A gente tenta. O que a gente não pode é deixar o paciente sem medicação e desestabilizado, obviamente. Não pode deixar sem medicação, mas também não pode deixar sem esse acompanhamento. É um erro comum da pessoa que está bem, porque você falou de fases também, né? Sim. Então, se a pessoa está bem, está numa fase boa da vida, ou estável da vida, né? Tá ali num lugarzinho tranquilo, tomando medicamento, talvez você consiga até as receitas, talvez isso não seja um problema, mas pode faltar o acompanhamento médico. E ele é importante, né? Porque talvez você consiga até, numa conversa com a experiência, saber quando é hora de lançar mão, de repente, de uma outra estratégia. Não parar o que já está fazendo, mas, olha... Sabe os alertas? O médico que trabalha com isso tem a experiência, vocês já sabem, né? Então, o que pode ser gatilho, né? Das mudanças na vida da pessoa, ganho de peso, perda de peso. Exatamente. E o lítio tem disso, né? Muitas das medicações têm, mas quando a gente prescreve o lítio, a gente já fala, você vai se sentir mais inchada, vai engordar, pode ser, sempre a gente fala... Pode, por quê? Tem paciente que sim, tem paciente que não. Tem paciente que sente dor epigástrica, tem paciente que não sente nada. Então, pode ser, mas a gente orienta, porque a maioria engorda. E mulher não quer engordar. E não é por uma fase, não é só no começo. Não. Realmente ganha peso e fica. Ganha e fica. Tá. Então, eu sempre oriento. O que vai me ajudar no tratamento. O que vai me ajudar no tratamento? É a psicoterapia também. Eu sempre auxilio na psicoterapia, exercício físico e tirar toda coisa que acelera o sistema nervoso central. O que é? Cafeína, uso de não é álcool, bem-vindo, então. drogas, Tá bom. que é importante. Todo paciente fala assim, mas aí eu não vou ter uma vida social, não vou beber. Mas aí você prefere o quê? Você falou do café, refrigerante. Exatamente. A Coca-Cola contém cafeína. Então, o chocolate contém isso que eu ia cafeína. falar. Também tem os alimentos, né? Exatamente. Então, também tem chocolate, açaí, por exemplo. energético. Então, tem essa limitação que eu sei que é ruim, né? Mas tem que colocar numa balança. Se quer ficar bem, se quer ficar bom ou não. E tem bem aquilo que você falou. Muitos pacientes estão lá, estabilizados. Simplesmente somem do consultório, porque, eu tô bem, não preciso. Meu colega, meu amigo vai me renovar a receita, pronto, e acabou. Mas, às vezes, para de renovar, aí retorna em crise e, às vezes, a crise é pior. Não pode parar, então. Não pode parar. Agora, o início do tratamento também precisa ter paciência. Os remédios psiquiátricos, eles realmente demoram para começar a fazer efeito? Ou não são todos? Depende do que a gente está falando? Depende, realmente depende. Tem alguns pacientes que falam assim, em uma semana, eu sou outra pessoa, em uma semana. Só que efeito colateral pode durar 14 dias. Já tem paciente que já me falou que, tipo assim, teve diarreia durante 14 dias, não parou, passou um mês, retornou comigo no consultório, não deu certo com essa medicação, precisa trocar. Eu não estou bem com essa medicação, preciso trocar. A gente faz um novo planejamento terapêutico. Aí a gente vai de acordo com o que o paciente precisa. Já entendi que não é fácil, às vezes, capturar esse paciente. Aí depois até chegar num diagnóstico também uma dificuldade. E pelo que eu estou entendendo, a gente sempre fala que não deve ter medo do diagnóstico, não deve ter medo do nome que a gente recebe como diagnóstico. Mas sem diagnóstico ainda, não fechou o diagnóstico. Já dá para lançar mão de algumas estratégias para que a pessoa possa melhorar, então para que clinicamente ela fique melhor? Quando a gente faz uma anamnese bem detalhada, bem feita, entra no meu consultório, eu pego a anamnese desde a infância. Eu começo lá. Começando, você já tem uma ideia, você já tem um olhar bem clínico
do que pode ser. A gente fala de hipótese diagnóstica. Esse diagnóstico ele pode vir com anos, mas a gente tem hipótese. Então, talvez o TAB, por exemplo, ele está lá na hipótese, sempre esteve, mas não é fechado, mas ele sempre esteve. Então, eu sempre falo, uma boa anamnese, uma anamnese bem detalhada, você vai saber desde o início. Sabendo desde o início, você vai estar tratando desde o início. Tratou, iniciou, vamos supor, o lítio desde o início, o paciente deu certo, você fala, opa, alguma coisa tem. Deu certo com estabilizador de humor, alguma coisa tem. Então, assim, já tira algumas outras opções. Doutora, você falou do ganho de peso como um efeito colateral Sim. desse medicamento que é de primeira escolha para o tratamento do transtorno afetivo bipolar. E aí eu entro numa outra questão, que para tratar a obesidade, hoje, os médicos têm falado muito sobre fazer o enfrentamento com o medicamento. Se for possível, que a gente não tenha medo de usar a estratégia. E são vários hoje, cada vez aumenta a possibilidade de ter um remédio novo, né? Tanto dos injetáveis quanto os via oral. A minha crítica é sempre porque eles são caros, né? Então, eles são pouquíssimo acessíveis, mas eles existem, eles estão lá. Paciente... não gosto de usar esse termo psiquiátrico, né, mas eu vou refazer. O paciente que tem o transtorno afetivo bipolar ou que não fechou ainda o diagnóstico, mas, por exemplo, está tomando o lítio e ganhou peso e aí quer tratar esse ganho de peso. Pode lançar mão de estratégia medicamentosa para a obesidade? É engraçado porque eu já recebi carta de gastro, de nutricionista, falando sobre... para pedir meio que uma autorização minha para ele poder fazer. Então, assim, meio que jogando para mim. O que geralmente eu coloco na balança? O paciente está bem para isso? Porque se ele não estiver bem mentalmente, porque pode dar certo, pode não dar. Então, se ele não estiver bem mentalmente, eu acho melhor não. Então, não é melhor fazer uma atividade física, uma reeducação alimentar? Porque isso já vai resolver com o ganho de peso que a medicação dá. Já resolve. E isso vai ser melhor por quê? Porque a medicação, ela está ali, vai estar atuando. E o exercício físico vai ser melhor. Ele vai distrair a cabeça. Depois do exercício físico, ele pode tomar um sorvete, sair para comer com uma familiar. Então, assim, vai ser muito bom. Entendi. Vai ser bem melhor do que fazer essas medicações. Então, se ele não estiver bem, e assim, engorda, mas não fica aquilo. Então, na verdade, não é a obesidade culpa do lítio, por exemplo, né? Não. Que as pessoas, às vezes, querem achar um culpado. Às vezes é tireoide, às vezes é lítio. A gente né? faz bastante essa investigação clínica. Tá. Tem muito médico que não pede, mas eu peço exames laboratoriais, tanto hormonal, medicação, exame laboratorial de sangue completo mesmo. Teve alguma alteração, seja ginecológica ou então até hipertiroidismo, eu encaminho para o colega ou eu mesmo faço a reposição. Tanto vitamina também tem essa alteração. Agora, doutora, quando você fala isso é bem comum com a superespecialização médica, é bem comum. Se você é paciente, passa como psiquiatra, então eu preciso... Eu acho que isso atrapalha, porque mesmo sendo um médico pedindo ali uma cartinha para psiquiatra, poxa, eu não posso fazer esse tratamento porque eu faço tratamento em saúde mental, né? Então, acho que isso talvez não seja muito bacana. E do desconhecimento, né? Porque cada vez mais comum tratar questões da saúde mental. Então, quem trata a obesidade tem que estar por dentro disso, se os remédios podem ter alguma interação ou não, tem que né? saber, então, isso mesmo. Colocar sempre, assim, da responsabilidade 100% do psiquiatra também não é legal. É um paciente que vai com frequência, né? Que está fazendo acompanhamento que vocês chamam de excelência, né? Se você confiar, se tiver, tudo bem, mas é bem curioso isso. Agora, a psicoterapia também é fundamental, né? Eu acho. Vai fazer o acompanhamento com o psiquiatra, mas semanalmente vai ver o psicólogo. Eu acho que todo mundo devia fazer terapia. Também acho. Tendo algum tipo de transtorno ou não, tem que fazer terapia. No mundo que hoje a gente vive, que a gente passou, terapia é fundamental. É fundamental. Eu fiz durante, eu acho que 18 anos da minha vida. Eu acho que assim, eu tô batizada contra
qualquer coisa, porque assim, a terapia foi fundamental na minha vida. E se você precisar, você busca de novo. Acho De que não novo, ter se eu essa precisar, vou barreira de novo. é sempre fundamental, né? Sim. E entender isso. E o cuidar de quem cuida também. Exatamente. Eu vejo os psiquiatras hoje, né? Então, a gente recebe com certa frequência psiquiatras, porque vocês têm papel fundamental e hoje as pessoas têm olhado diferente para vocês, né? Então, quer dizer que não é só louco que procura o médico psiquiatra. Sobretudo, vocês são médicos, né? Para começar, são médicos, né? Então, a especialidade vem depois. E eu acho muito curioso da gente estar atingindo esse trabalho, né? Desse ponto de buscar o profissional da saúde mental. O psicólogo, a vantagem sempre, né? Ah, não, mas eu vou no psicólogo. Aí parece que, então, menos mal você procurar o psicólogo. E eles têm feito um trabalho fantástico de direcionar quando há necessidade do psiquiatra. O trabalho de vocês, um substitui o outro. Eles são complementares, né? Sim, não tem aquela competição, né? Ah, não precisa de remédio. Vocês se complementam. E nem sempre é remédio mesmo. Tem muito transtorno que a primeira linha de tratamento é psicoterapia, a segunda é medicação. Então, assim, às vezes nem sempre é só remédio. O psiquiatra não é remédio. Ele está ali também para te escutar, para te ouvir, para ver qual é seu ponto, que não é, da onde está vindo isso que você está tendo agora, por que você está resolvendo buscar agora. Então, não é só remédio, a terapia é fundamental. A gente falou da obesidade, da busca aí por perder peso, então, acho que a doutora falou das prioridades, né? Então, primeiro você tem que estar bem do transtorno mental, né? Sim. Primeiro tem que estar bem. E é possível estar uns quilinhos acima do peso, mas estar saudável, né? Então, buscar saúde em primeiro lugar. Quando você fala da atividade física, né? Então, buscar saúde em primeiro lugar. E eu acho que o psiquiatra hoje traz muito essa visão, né? Do que a gente pode fazer, não só medicamentoso também, se houver necessidade, mas todo o resto, né? As 24 horas do dia, como é que a gente gasta? Né? Então, essa reflexão juntamente com a psicoterapia. Eu vou deixar o contato da doutora. Eu adorei te entrevistar. Você vem mais vezes? Ai, por favor, me chama. Já está convidada. Volte. @doutora Fer Faria Afonso. DRA Fer Faria Afonso. Para eu me preparar, doutora, para dar um recadinho, já te agradeço a participação. Para quem está em casa ou está percebendo que não está legal, já está ensaiando buscar um psiquiatra há muito tempo, mas falta coragem, tem medo do julgamento das pessoas, nem precisa contar também se não quiser, né? Enfim, ou a família percebendo que algum integrante não está legal, que é diferente, que pode ser TAB ou qualquer outro transtorno. O que você diria? Então, para encerrar sua participação, um recado para quem está em casa, encontrar um meio de buscar essa ajuda, e para a família, o papel da família é importante, né? Isso, o papel do familiar, amigos, é muito importante. Então, busque ajuda. Eu acho que a palavra-chave é saber buscar ajuda e saber procurar quando necessário. E nem sempre as pessoas que precisam de ajuda são aquelas deprimidas, que estão no quarto, chorando, enfim. Não necessariamente são só essas. Aquelas que mostram alegria demais, que está bem demais, às vezes talvez tenha alguma coisa. Então, a palavra-chave é: não tenha vergonha, procure ajuda, a gente está aí para isso. Obrigada. Beijo para todo mundo. Obrigada, doutora. Volto sempre, Obrigada. viu? A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho está de volta. Agora dou início a essa entrevista sobre a estética dental. Quem tira as nossas dúvidas é a doutora Priscila Pocaletti, que é dentista. Doutora, obrigada por ter vindo, uma alegria te receber aqui. Obrigada a você pelo convite. Muito bom falar sobre estética dental e muitas vezes é única e exclusivamente a estética, a queixa é só essa, que leva as pessoas ao consultório do dentista. Então, é quando o sorriso começa a incomodar, ou quando ele não está branquinho o suficiente, ou quando o formato não agrada mais. E, às vezes, são pessoas que não vão ao dentista há muito tempo. Por onde começar?
Hoje a procura por lentes, ela se tornou como se fosse uma cirurgia plástica, né? Então é 100% estético alguns pacientes. Eles têm uma condição excelente de saúde bucal e querem melhorar a coloração e formato de dente para ter mais harmonia, né? Então mudou muito o padrão, que antes era para quem realmente precisava e agora realmente as pessoas querem ficar bem, melhores, mais bonitas, né? E o ideal é fazer justamente como você falou, a saúde bucal está excelente. E aí sim a pessoa pode lançar mão de ver a possibilidade, se há indicação, a doutora vai explicar pra gente aqui. Mas e quando a pessoa não vai ao dentista há muito tempo? E a queixa é a estética. E aí, tem que voltar um pouquinho? Vai fazer também, mas é a cereja do bolo? É a cereja do bolo, exatamente. A gente faz toda a parte de reabilitação da boca da pessoa, do paciente, e depois a gente vai para a parte estética. Então, a gente vê a necessidade de implante, de tratamento de canais, de toda a parte de saúde mesmo, e depois a gente vai para a parte estética e reabilita. Legal. E as lentes de contato, elas chamam atenção até pelo nome, né? Que a gente fala lentes de contato, a primeira coisa que a gente lembra é a lente para os olhos, né? As lentes de contato dos olhos. Tem semelhança de uma lente com a outra? Espessura, né? Antigamente a gente usava as facetas, e a diferença de faceta em lente é exatamente a espessura de peça. A lente é fina e a faceta espessa, o que viabilizou o tratamento. Por quê? Antes nós tínhamos pacientes com uma boa condição dental e a gente tinha que desgastar muito para fazer o tratamento. A partir do momento que a gente aprendeu a trabalhar com material ultra fino, tem sentido em colocar em pessoas que têm os dentes saudáveis. A gente preserva a pessoa em questão de desgaste. Então, desgaste é uma palavra que a gente vai conversar aqui. Sempre tem algum desgaste para colocar lente? Existem adequações, tá? Por exemplo, pacientes que perderam estrutura dental, que tem bruxismo, que a gente quer reabilitar. São pacientes que a gente já tem espaço, né? Que a gente quer devolver o que ele perdeu. Só que existe a questão, por exemplo, ela tem que ser 100% adaptada no dente a nível gengival. Então, a gente faz um chanfro como se fosse um degrauzinho, né? Meio milímetro para dentro da gengiva ou a nível gengival, para poder ter o encaixe perfeito. Porque se não tivesse encaixe, é um sobrecontorno e acumula alimento dentro da gengiva. E aí traz problemas para os pacientes. Tem alguns dentistas que trabalham sem esse chanfro. Eu prefiro trabalhar porque você não traz problema gengival. Claro. E mesmo assim, é pequeno, entende? Nível esmalte? Isso, sempre nível esmalte. Ah, sempre nível de esmalte. Mas a gente precisa adequar, né? Tanto que eu não falo desgaste, eu falo adequação para poder receber o trabalho. Né? E uma vez que a pessoa decidiu colocar lentes de contato nos dentes, é claro que ela pode trocar, a gente vai conversar sobre a durabilidade do produto, do material, né? E pode ser que, de repente, como é uma coisa que não vai mudar e os nossos dentes naturais vão mudando conforme a gente vai envelhecendo, pode ser que seja necessário fazer mudanças ao longo da vida, né? Pensar que a gente está vivendo cada vez mais. Mas uma vez que colocou lente de contato, pode trocar, mas sempre vai ter que ter lente de contato ou pode tirar e voltar para os dentes naturais? A gente tem hoje o laser, né? Que remove as lentes, preservando toda a estrutura de dente. Mas a gente faz essa adequação do dente, né? Então, ele é irreversível. Perfeito. Mas eu não tive até hoje nenhum paciente, né, que se arrependeu ou quis voltar ao ser o que era. Eu sei que o irreversível é um pouco complicado com o dente, né? Porque o paciente tem medo. Mas é algo que depois que a pessoa faz, ela se pergunta por que eu não fiz isso antes. Mas por isso que é excelente esse bate-papo, porque o paciente seguro, e conversei sobre isso no primeiro bloco, né? Você quer o teu paciente seguro, você não quer que ele tenha dúvidas se vai ser bom. É claro que depois ele vai dizer, por que eu não fiz antes, né? Provavelmente é isso que ele vai dizer, mas é bom, se ele precisar de tempo, que ele tenha esse tempo, né? Sim. E a parte de dúvidas, né? Realmente, o desgaste, ele é o maior medo das pessoas, né? A maior dúvida de todos os pacientes é o desgaste. E depois que eu finalizo, eu sempre pergunto, né, qual que é a sensação. E todos falam, é muito menos do que eu imaginava. É bem mais tranquilo todo o tratamento do que eu imaginava que era. E é uma coisa boa isso. Doutora, você precisa colocar lente de contato em todos os dentes? Como funciona? É a abertura do sorriso de cada um, é individual, para você saber se você precisa de mais
dentes, né, com as lentes ou não? Como funciona essa avaliação? Como é o critério? Em média, são 10 dentes. Mas existem alguns pacientes que 8 atendem, pensando em por arcada, né? Em alguns pacientes, 8 atendem por conta da abertura do sorriso e outros 12, né, pensando em uma arcada. Quando é superior e inferior, depende muito. Por exemplo, eu tenho pacientes que têm uma condição boa inferior e uma cor clareada. Então, a gente faz um clareamento embaixo, só coloca a lente em cima. Agora, quando a paciente tem muita diferença de estrutura, já perdeu, né, o dente já tem já perdeu bastante coisa, ou muita diferença do cor do que ele almeja, aí realmente tem que fazer as 2 arcadas. Então, vai de 16 a 24, né, pensando nas 2 arcadas. Tá, tudo isso é conversado antes. É avaliado. Avaliado. No primeiro bloco, a gente falou de previsibilidade, né? O paciente consegue se ver com as lentes de contato antes delas estarem, de fato, instaladas no sorriso? Sim, hoje tem o planejamento digital também com o scanner. A gente consegue mostrar essa previsão para o paciente. Eu gosto muito mais daquele que a gente testa em boca. Eu acho que o paciente se enxerga de uma forma melhor, né? Mas existe essa possibilidade do planejamento digital. E dá para fazer os dois. Sim, normalmente a gente faz os dois. Provou, depois, mas estar ali, vocês têm um nome para esse... É prova do mocap. A prova do mocap, isso mesmo. Essa fase é importante. Sim, essencial, porque inclusive é o que vai ser. Então, o paciente aprova todo o projeto. Se algo não gostou, um formato, um cantinho, ainda dá para voltar e refazer. Exatamente. Não refazer, mas corrigir ali, aparar o que precisar. Fica confortável na boca? O mocap? As lentes? As lentes, sim. Finas, sim. Né? Bem planejadas, sim. Alguns casos, quando eu troco de outros profissionais, a diferença do que eles falam para mim é que o antes, né, o trabalho anterior, a pessoa sentia muito grosseiro. E nesse que a gente faz com ultrafina, a pessoa sente a acomodação do lábio correto, o trabalho saindo da gengiva direitinho, como se fosse um dente natural mesmo. Não atrapalha a fala. Exatamente. O certo é não atrapalhar. Sim, não pode. O certo é o leigo não saber que a pessoa tem lente de contato, é isso? Exato. Tanto em questão de cor, né, quanto em questão de formato, de tamanho, né? Sorriso chamar a atenção pela beleza e não por ser branco demais ou diferente. E como lidar com isso da cor, doutora? Porque às vezes a gente vê celebridades ou tem ondas aí que fica muito em moda, branco, que parece aquelas balas dos anos 80, 90, né? E aí, doutora, como explicar que isso não é o natural e o objetivo é essa sutileza, né? Que as pessoas falam assim, tá mais bonito, mais bonita, mas que não saibam exatamente dizer o que foi, né, que você fez. No início, quando o tratamento ficou em alta, realmente o branco era o que as pessoas mais almejavam, né? Hoje em dia é o contrário, graças a Deus, porque é o que o dentista gosta. São trabalhos naturais, é onde está o requinte. Então, inclusive, pacientes de troca de trabalhos extremamente artificiais, o que eles procuram, no meu trabalho, pelo menos, é essa parte da naturalidade. Eles não querem mais trabalhos branqueados. Eles querem sorrisos bonitos e harmônicos. Muito legal. Então, ter essa possibilidade dessa conversa, de mostrar, né? Porque é difícil, eu sei que tem escalas. Às vezes, o meu dente não atinge a cor que atinge o seu, né? Porque a gente é único, isso é muito legal. Se faz necessário, muitas vezes, clarear o dente da própria pessoa antes ou para não haver nenhuma transferência de cor ou não? Isso é técnica de dentista, tá, entende? Então, por exemplo, eu não trabalho dessa forma. Tá bom. Por quê? Se ao mesmo tempo você clarear um dente, vai resultar na cor final, com o decorrer da idade que ele vai escurecer naturalmente, porque o dente naturalmente vai escurecendo, ele também vai interferir no resultado final daqui a um tempo. Tá. Entende? Mesmo com a lente, esse dente poderia... Ele vai continuar sofrendo alterações, o próprio dente da pessoa. Exatamente. Ele continua pegando pigmento, escurecendo, com a idade vai modificando. Então, teoricamente, essa diferença do início, mais para frente, também vai fazer diferença, porque o trabalho em si vai escurecer. Então, para a gente sempre ter uma cor garantida, eu prefiro trabalhar com a cor de cimento, né, que é a cola que a gente usa, e a lente, a cor da cerâmica que a gente usa para controlar todo o ambiente, toda a cor do trabalho.
para não ter interferência e o paciente depois não te questionar porque a cor do trabalho final mudou com o tempo. Entende? Agora, as lentes são feitas de que material? Existem diversos materiais, tá? O que eu uso é o de silicato de lítio e tem as cerâmicas feldspáticas. Aí existem indicações. A de silicato de lítio ela é mais resistente, a feldspática menos. Mas em questão da parte estética, a feldspática a gente alcança trabalhos incríveis, né? Aqui em questão de translucidez de ponta, o requinte do trabalho mesmo. Né? Mas as duas a gente encontra como os materiais mais usados no mercado hoje em dia. Muito legal. Isso é muito do profissional, como você falou, né? Tem profissional que prefere trabalhar com material, outro com outro material. E é legal poder ver esses resultados também. E eu sei que essa documentação, ela também é para uma segurança legal, né? Então, sempre, mesmo quando não tinha o tanto de rede social que tem hoje, até quando nem tinha tanta internet, sempre houve um registro, né, em fotografia dos dentistas. E é legal a gente poder ver também outras pessoas, né, com antes, depois, os resultados, às vezes uma queixa parecida. Sim, e abriu muito pra gente, porque hoje a gente pode, inclusive, trabalhar com as redes, com os casos de antes e depois. Né? A gente tem essa parte de documentação, que todos os pacientes têm de antes e depois, de adequação de trabalho, né, e fica muito mais fácil, né, a gente poder mostrar os resultados. Precisa fazer algum preparo? Então, fora tirar todas as dúvidas, precisa de algum preparo? Então, assim, a pessoa tem que ter feito uma profilaxia tanto tempo antes. Como é essa questão de estar preparado para fazer? Depende muito, em questão da raspagem, da profilaxia. Isso. Depende muito da situação da gengiva periodontal do paciente. Então, por exemplo, você pega um paciente que já tem problema periodontal, ele exige um tratamento mais forte, né? É um acompanhamento melhor antes de iniciar, para a gente alcançar primeiro a saúde gengival, para depois partir para o tratamento, né? Mas como a maioria dos pacientes, por incrível que pareça, são pacientes que são saudáveis, né? E realmente estão procurando só por estética, então são pacientes que a gente faz a raspagem e a gente já pode iniciar o tratamento em seguida. Alguns a gente precisa fazer gengivoplastia, que é aquela cirurgia gengival. Ah, isso é legal. Porque às vezes está muito... aparece muito a gengiva, é isso? Exatamente. O sorriso abre e a gengiva aparece muito e isso deixa o sorriso mais infantilizado. Tem uma série de questões. Exatamente. Aí a gente faz o planejamento para tirar. E aí existe a cirurgia que a gente remove só a gengiva livre e existe o que a gente faz envolvendo a parte óssea também. O da parte óssea exige muito mais tempo. Então, a gente faz essa cirurgia e espera 90 dias para iniciar o tratamento, que é o tempo de recuperação. O só de remoção de gengiva, dependendo da cicatrização, em uma semana a gente já pode iniciar o tratamento. Muita coisa, né? Muita coisa legal. Agora, então, hoje, não é que não faz mais faceta, mas a vantagem da espessura ali da lente se sobressai muito, né? É classificação. Faceta e lente é classificação. A técnica é exatamente igual. Técnica de instalação, cimentação, material, é tudo igual. É só espessura. E por que às vezes a gente consegue... Bom, você vê, com certeza, mas por que às vezes eu sei que a pessoa tem lente? Exatamente, por conta da artificialidade. Aquele dente não foi feito para a pessoa, não é o tamanho certo para o rosto da pessoa, cor. Então, assim, tudo influencia. E até esse preparo, esse cuidado com a gengiva, porque alguém que tem, por exemplo, a gengiva adoentada naquele momento, precisa primeiro controlar aquilo. Exatamente. Mas pode fazer. Quem tem gengivite ou periodontite, pode fazer. Pode fazer, mas precisa ter um controle bem maior do que um paciente, né, que não tenha e tem que controlar antes. Agora, quem não tem ou quem não tinha até colocar as lentes também precisa ficar de olho, porque a boa instalação das lentes, ela é assim, imagina, é como natural. Então, não dá para ver onde termina e começa a gengiva, né? Então, onde começa a lente, a gengiva, ali aquilo se mistura. E isso, para quem tem alguma tendência e não vai cuidar depois, né? Era o que incomodava. A pessoa depois demora para voltar, fazer manutenções, por exemplo, ou continuar fazendo a profilaxia, o acompanhamento, as limpezas. Isso pode dar problema. Precisa ter uma atenção maior quando tem a lente. Até porque o paciente pergunta, qual o problema que a lente pode me dar? Infiltração? Aí eu falo, não. É muito difícil ter infiltração.
até por serem dentes anteriores pela frente só, né? Mas o que precisa ficar atento é na parte gengival, porque a gengiva, com o tempo, ela vai sofrendo modificações, né? E ela retrai, se você não cuidar. E a partir do momento que retrai, você tem que refazer aquela lente, porque vai ficar a lente branquinha e um halo amarelado do dente embaixo aparecendo. Então, a manutenção é super importante. E é uma limpeza convencional a cada 6 em 6 meses. É um controle. Se a gente identifica alguma coisa diferente, a gente consegue controlar o paciente. A durabilidade desse material que você gosta, desses materiais que você gosta de trabalhar é muito bacana, mas até o nosso próprio dente às vezes não resiste a um amendoim. Tem gente que mastiga gelo. Com a lente também, a gente corre o risco de quebrar, né? Esse material, ele é, como eu te disse, tem 2 materiais. A feltspática, que é um pouco mais frágil, mas mais estética. E o de silicato, que é menos estético, mas mais resistente, né? Então, é raro acontecer de quebrar. Normalmente está associado ao bruxismo, porque hoje muitos pacientes têm apertamento, né? Tanto que se a gente identifica previamente o bruxismo, a gente orienta o paciente. Eu só aceito fazer tratamento em pessoa com bruxismo se ele se comprometer comigo que vai usar plaquinha para tratar. Porque, de fato, é um paciente que ele está mais sujeito a isso, né? Tem que tomar cuidado, é um trabalho. Né? Perfeito. Tem que assumir esse cuidado e é isso que vai trazer esse conforto. Agora, se precisar fazer tratamento ortodôntico, é antes ou se for só um dentinho rodado. É muito comum hoje, com a tecnologia dos alinhadores, hoje, assim, um mínimo ajuste o alinhador consegue fazer. Mas tem todo o trabalho ali do alinhador, o preço, o custo. Dá para corrigir se for... Dá para avaliar se dá para corrigir com a lente, já que a pessoa decidiu e tem indicação para colocar? É que a partir do momento que a gente opta por colocar, primeiro a gente faz o tratamento, se necessário, a gente faz o tratamento ortodôntico prévio. Tá bom. Né? E se no decorrer do tratamento, daqui 20 anos, ele teve algum dentinho girovertido, a gente pode tratar com os alinhadores sim. Entendi. Então, o planejamento, ele também inclui, se houver necessidade, fazer o tratamento ortodôntico. Exatamente. Você não vai... Porque senão você teria que deixar mais espesso, mais grosso, né? A lente ali, ela é fininha, então ela acompanha o formato do dente. Exatamente. Mas depende muito do caso. Tem casos que exigem que a gente faça tratamento com alinhadores antes. Perfeito. Algumas correções a gente consegue fazer direto com lente. Tem alguma contraindicação? Tem alguém que não possa colocar a lente de contato? Não. Não, né? Algo que você pense assim que seja... Doença gengival. Mas tem que tratar e depois a gente segue. Por que eu estou perguntando isso? A gente vê muitos jovens, pessoas 18 anos, colocando as lentes de contato. E aí é sempre o questionamento, né? Tinha indicação, não tinha indicação, será que é legal? Pode ser que sim, né? Mesmo com pouca idade. Desde que a técnica seja conservadora, eu não vejo problema, entende? E claro que cada caso é um caso. Uma boa avaliação, né? Sim, pacientes com dentes muito grandes, por exemplo, tem casos que eu me nego a fazer. Pacientes com dentes muito grandes e que desejam diminuir os dentes, é muito desgaste. Perfeito. Então, nesse sentido, eu me nego a fazer alguns casos. Entendi. Muito legal. Um bom profissional. Uma conversa com um bom profissional vai ajudar demais, né, doutora? Então, aproveite e segue lá a doutora, @DRA_Pocalete. @doutora_Pocalete e o WhatsApp é 11 98962 6503. 11 98962 6503. Doutora, obrigada por ter vindo, adorei te receber aqui. Obrigada a você. Volte sempre, viu? Obrigada. Obrigada a você que escolheu passar essa semana aqui coladinho com a gente. Fique com Deus, excelente final de semana, até segunda-feira. Tchau.